raciocínio. Nós já vimos aí o lado também da sua relação com a cidadania desse contingente da escola pública. Né? Eu acho que isso aí é... Olha, o presidente Lula foi uma pessoa que contribuiu, foi um presidente da República que talvez tenha mais contribuído para a ascensão dessas classes aí que são desassistidas, né? E aí, só nos programas econômicos dele, ele promoveu aí a ascensão, a enorme ascensão aí de classes, vamos dizer assim, para as classes médias, se tornando classe média. Hoje a maioria da população brasileira é classe média, né? Como resultado dessas políticas. Exatamente. Mas era impressionante como ele ficava feliz, porque ele participou de várias dessas solenidades de entrega de prêmios. Ele ficava lá 3 horas distribuindo as medalhas e abraçando os vencedores desse negócio. Porque ele entendia desse processo aí da Olimpíada, né? Porque ele entendia claramente, tá entendendo, como é que isso contribuía para a autoestima, a melhoria da autoestima, para os garotos acreditarem em si e vencerem outros obstáculos. Então, são coisas que são conjugadas, né? Você tem que dar condições econômicas e tudo isso para essas pessoas se desenvolverem, mas tem que dar oportunidades também de se desenvolver do ponto de vista intelectual. Eu gostava muito de ver o presidente Lula, né, participando dessas premiações, porque a gente sentia que era uma pessoa com grande capacidade de representar os sentimentos da população brasileira, tá, né? E vendo ali o quão importante que era aquele evento para o desenvolvimento da sociedade. Ministro Raupp, vamos sair agora da escola pública e saltar para Ciências Sem Fronteira, aí já no outro nível. O programa lançado pela presidenta Dilma prevê 100 mil bolsas de estudos, né, na sua totalidade. 101 mil. 101 mil, é verdade, 101 mil. E até nós alcançarmos isso, é gradual, né? Mas o impacto que isso vai trazer para diminuir o abismo existente entre a Universidade Brasileira, a capacidade de formação de cientistas em nível superior brasileiro e os outros países, qual será? Olha, não existe hoje em dia um abismo muito grande não, viu? A Universidade Brasileira se desenvolveu muito. Não só em termos de preparação dos seus estudantes, mas também que é uma coisa fundamental para dar qualidade à universidade, é o desenvolvimento da pesquisa nessas universidades. A produção científica do Brasil hoje está em 13º lugar no mundo. E o Brasil é responsável por 2,7% da produção científica mundial. E essa produção científica ocorre majoritariamente dentro das universidades brasileiras. Então, isso mostra que não está muito atrasado. Porque se você olhar, por exemplo, qual é o PIB, o tamanho econômico do Brasil, qual é? É da ordem aí de 2,5% também do PIB mundial. Então, você pode concluir que está do tamanho do Brasil. A nossa produção intelectual, a produção da ciência, né, está do tamanho econômico do Brasil. Mas aí tem uma outra coisa, é muito importante que essa atividade, que é uma atividade permanente, ela seja sempre, permanentemente também, comparada com o que os outros países fazem ao nível de qualidade. Qual é o quadro que surge dessa comparação? Essa chama-se internacionalização. Isso é um processo que nós estamos buscando de internacionalização da ciência brasileira. E esse programa está voltado também para certos setores da ciência, que a gente acha que tem um impacto, o governo acha que tem um impacto importante no desenvolvimento do país, que são as ciências da engenharia e as ciências naturais. Quais são as ciências naturais? Física, química, biologia e as ciências matemáticas e computacionais. Não é? Ela está concentrada nisso, porque a ideia da presidente Dilma é que sem inovação nas empresas, sem inovação, o requisito fundamental para a inovação são recursos humanos altamente qualificados e em grande número. Está entendendo? É difícil, no médio e longo prazo, o Brasil se deslanchar um processo de desenvolvimento sustentável. Então, esse programa visa isso, capacitar o país a ter essa, vamos dizer assim, uma participação
nas empresas, na pesquisa nas empresas, no processo de inovação das empresas, de recursos humanos qualificados. Então, nós temos que usar toda a nossa produção científica nacional, a produção de cérebros aqui, de engenheiros, mas também nós vamos estimular com a inserção dessas, vamos dizer assim, a cooperação das nossas universidades, associar com formação em universidades estrangeiras. Veja que esse programa, Ciência Sem Fronteira, não é só um programa de enviar estudantes brasileiros e pesquisadores brasileiros a atuar em universidades estrangeiras, mas é também um programa de atrair especialistas de fora para trabalhar aqui. Isso é uma característica importante, é um programa de cooperação internacional. Isso vai fazer com que a gente esteja sempre naquilo que a gente está fazendo aqui, nos comparando com o que se faz nos países, nas melhores universidades do mundo. Isso nos faz, então, a acompanhar o desenvolvimento na melhor qualidade possível, o desenvolvimento científico na melhor qualidade possível. Isso é crucial para a gente. Ciência, só existe ciência de qualidade. Só a ciência de qualidade pode contribuir. Então, isso vai ajudar muito nessa coisa. Mas não se pode dizer que a ciência produzida aqui tem uma qualidade inferior. Nós estamos termos elementos de comparação entre uma coisa e outra. Porque nós vamos ter também, ele vai estimular a trazer não só estudantes estrangeiros para cá, mas também professores e pesquisadores estrangeiros para cá. Agora, se há uma comparação que a gente poderia fazer no quadro internacional, ministro, é que para o tamanho da economia brasileira, sexta ou quase quinta posição mundial, no ranking mundial, o orçamento que nós dedicamos para a ciência, tecnologia e inovação, em comparação com outros países, é bem aquém até daquilo que nós poderíamos nos imaginar como nossa meta. Como é que o senhor reage? Você diz em termos proporcionais, né? Quanto é que a gente investe em termos do PIB, por exemplo, em ciência e tecnologia, nós estamos melhorando, mas ainda precisamos investir muito mais. Países como a Coreia do Sul, a China, por exemplo, e os países tradicionais desenvolvidos, como a União Europeia, nos Estados Unidos, eles investem há décadas, né? Há décadas e acima do nosso nível, né? Mas nós não podemos esquecer também que o Brasil estava mencionando, né, por exemplo, a política econômica realizada aí no governo Lula, que elevou a condição de classe média multidões aqui nesse país. Os desafios sociais do país são importantes. Nós não podemos só desenvolver uma elite e esquecer o lado social. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que trocar a roda do trem com o trem andando, tá entendendo? Esse é que é o desafio. Então, nós temos também que investir no desenvolvimento social, no desenvolvimento da economia tradicional também, é muito importante, tá entendendo? Então, esse conjunto de coisas é que tem que ser tocadas assim simultaneamente. Isso nos exige, nas políticas públicas, né, um certo equilíbrio entre investimentos em ciência, investimentos em políticas sociais e tudo isso. Então, é natural que em alguns momentos a gente tenha uma preocupação maior com o social e eleve os investimentos na área social, mas num outro momento incremente os investimentos na área de ciência e tecnologia também. Agora, devemos buscar isso. Mas para investir em ciência e tecnologia, você tem que ter uma boa estruturação econômica na sociedade. Se você não tiver isso, também não adianta. Está relacionado também o investimento em pesquisa científica com o investimento educacional. Tem que ter bastante gente, e aí que entra o programa Sem Fronteiras, Ciência Sem Fronteiras, de contribuir para ter gente, tá entendendo? Em números suficientes, formados aqui no Brasil, formados fora, tá entendendo? Ou com participação, atrair uns cientistas de fora que venham para cá para nos ajudar aqui. É todo um esforço aí que tem que ser feito. A necessidade de maior investimento é latente e nós temos que investir cada vez mais. Nós temos que preparar o terreno para isso. Claro, se não tivermos equilíbrio macroeconômico, por exemplo, algumas vezes tem que ter, vamos dizer assim, contenção de despesas públicas, tá certo? Para que a gente tenha o equilíbrio macroeconômico, a gente possa desenvolver essas políticas, senão não dá, tá certo? Se você tiver aqui, em épocas de inflação, por exemplo, que nós vivenciamos nesse país, dificuldades no equilíbrio macroeconômico, no equilíbrio
financeiro, tá, nós investimos muito menos que investimos agora. Então, isso é absolutamente fundamental, essa comparação. Agora, um aspecto também é o seguinte, hoje em dia, fala-se que o Ministério teve diminuição dos seus investimentos. Isso é verdade parcialmente, mas não se contabiliza que o Ministério, desde o ano passado, passou também a investir em inovação, investir nas empresas, tá entendendo? Nas atividades de P&D e de inovação nas empresas. Aqui só no MCTI, através do seu agente financeiro principal, que é a FINEP, nós investimos mais da metade do orçamento normal do MCTI financiando projetos com retorno, são empréstimos que se faz, porque a empresa são empresas privadas, você tem que ter, o governo empresta dinheiro, né? Então, esse foi 3 bilhões e 900. Isso aí não está sendo contabilizado nessas contas aí. Esse programa Ciência Sem Fronteira, por exemplo, está introduzindo no sistema 1 bilhão por ano, ok? Esse 1 bilhão por ano é extra-orçamentário. Então, quando a gente contabilizar todos esses investimentos, para ver quanto o Brasil está investindo, tem que contabilizar essas duas coisas, investimentos no programa Ciência Sem Fronteira e empréstimos nas empresas para estimular a inovação. Se a gente somar isso aí, você vê que nós estamos crescendo sempre. Nós estamos aqui conversando com o ministro Marco Antônio Raupp, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre satélite, programa nuclear, submarino nuclear e também continuar um pouco esse processo de uma relação da ciência com as empresas. Já, continue com a gente.